deflação? É quando os preços caem, começam a cair, que é o que nós tivemos agora em julho de 2022. Então, houve uma queda de 0,68 no mês. Essa é a menor taxa desde janeiro de 80. Quais foram os grandes responsáveis por essa queda? Principalmente dois segmentos. Transporte, onde houve uma deflação de 4,5%, e também o setor de habitação, onde os preços caíram em 1% em função do preço da eletricidade, no segundo caso, e no primeiro caso, em função da queda dos preços da gasolina, em torno de 15%, e do álcool, em torno de 10% a 11%. É claro que a mudança de legislação para os estados em relação ao ICMS, estabelecendo um limite máximo de 17% a 18% nos itens considerados essenciais, também foi fundamental para essa mudança e essa expectativa de baixa dos preços. Deflação is in the house, no Terraço Cash de número 334. A abertura é o trecho de uma reportagem da TV Brasil sobre o IPCA de julho. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 18 de agosto de 2022, uma quinta-feira em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 334, estou com elas, as sempre presentes que formam o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Como vocês vão? Bom, eu vim aqui trazer aquela previsão do tempo, né, semanal pra vocês, mas eu disse que eu ia estar num lugar diferente, né? Então, vou fazer um mistério aqui, né, pros terraceiros, que eu vou dar algumas dicas desse lugar, e aí vocês vão contando pro Caio, que eu sei que vocês vão passando os feedbacks, né? Aí para o nosso âncora preferido. Caio, não vale spoilers, tá? A primeira dica é que esse local que eu estou, aqui, né, que São Pedro, ele não costuma mandar tanto sol assim pra cá, mas desse verão, tá? É verão aqui, né? Nesse local do mundo em que eu estou, dia 16 de agosto é verão e está muito quente, tá? Fez por volta de 35 graus nos últimos dias, mas hoje, né, o dia que vos falo, deu uma maneirada. Mas é isso, acabou de dicas pra vocês, terraceiros e terraceiras. Vocês mandem pro Caio aí o bolão do paradeiro da Raquel. Com um local misterioso e tudo, hein? Fala, Renata, nossa correspondente internacional. Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata trazendo, como sempre, o boletim internacional. E essa semana eu decidi falar sobre a lei de redução da inflação que foi promulgada pelo Joe Biden essa semana. E também ela, fechando o trio mais amado do Brasil, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha e vamos que vamos. Você que está nos ouvindo, fica até o final que a gente vai ter uma novidade. Vamos então ao 334. Raquel, tivemos deflação no IPCA de julho. Entre o fim do mundo e a comemoração, o que é mais importante a gente olhar nesse dado? E agora, né, sem invadir, eu também prometi que, além de eu não estar, né, nas terras paulistanas, que era uma das minhas promessas, minha segunda promessa foi que eu não ia mais invadir território da Rê aí com o boletim internacional, né? Então, por enquanto, eu não posso prometer por muito tempo, né, porque a gente sabe que tá acontecendo muita coisa no cenário internacional. Mas, por enquanto, eu vou voltar para o Brasil para falar com vocês sobre deflação. Pois é, você não ouviu errado, querido ouvinte, querido ouvinta, né? Sim, deflação. A gente teve aí o registro de deflação no Brasil. O IPCA de julho, né, também tá correto julho, tá? Porque a gente tá em 16 de agosto, o IPCA que saiu agora foi de julho. O IPCA, nosso principal indicador de inflação aqui no Brasil, de inflação ao consumidor, ele registrou deflação, ou seja, os preços caíram de junho para julho. Foi o menor resultado do mês, né, 0,68% de deflação, desde o início da série histórica lá em 1980. Mas, gente, obviamente, né, apesar dele ser
fazer aí, né, fazer o meu trocadilho aqui, apesar dele ser o menor resultado da história, ele não conta toda a história, né? Por quê, gente? Porque vamos falar sobre os detalhes dessa deflação. É claro, a gente não pode negar, teve deflação, eu não quero ser aquela pessoa que sempre fala, teve deflação, a inflação tá caindo, mas não é que tem sempre um mas, é que dessa vez realmente tem um mas, tá? Não é que assim, a inflação tava super alta e aí do nada, ploft, caiu tudo, todos os bens e serviços desencanaram de subir, o mundo virou, né? Eu tô aqui falando sobre milhares de motivos que a inflação tá alta no mundo inteiro e aí do nada, plim, 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 acabou a inflação no Brasil. Não é bem assim, né, gente? Então tem, obviamente, um mas e tem detalhes, né? O primeiro desse mais é que o que puxou a deflação efetivamente no mês foram bens e serviços bem específicos, tá? A gente tá falando aí de combustíveis, telecomunicação, eletricidade, que foram bens, né, e serviços, aí que a gente também tá falando de telecomunicações e tal, e eletricidade, que tiveram o quê? Uma redução até chegar, tipo, em alguns impostos isso chegou a zero, de impostos por parte aí do governo, do Congresso, né? Então eu não gosto de falar que, foi uma decisão do governo, foi uma decisão da classe política que aprovou ali mudanças legislativas. Como vocês devem lembrar, alguns meses atrás, esse foi o governo federal mesmo, ele decidiu zerar o PIS e o COFINS, que são impostos federais sobre os combustíveis. Aí eles fizeram isso, combustíveis, entrou também mais alguns bens e serviços ali no meio, né? Então a gente tá falando ali de todos os derivados de combustíveis, a gente não tá falando só de gasolina, a gente tá falando de gás de cozinha, a gente tá falando de gás natural, blá, blá, blá. Beleza. Aí, isso teve um certo impacto, né? Isso faz já alguns meses. Porém, o mais recente foi a redução do ICMS sobre aí combustíveis, telecomunicação e eletricidade. O que aconteceu, né? Eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês no outro episódio do Terraço, mas só lembrando vocês o que aconteceu. A decisão foi que, tomada ali no Congresso, aprovada no Congresso, foi que esses serviços, eles deixariam, esses bens e serviços, eles passariam a ser considerados essenciais, tá? Quando eles são considerados essenciais, eles têm uma alíquota fixa. Essa alíquota fixa, em muitos lugares eu li, é 18%, é 17%. Na verdade, não é. Não tem uma regra para todos os estados terem essa alíquota de bens essenciais aí em 18%, mas a grande maioria tem. E o que importa, nesse momento, para a inflação, é que ela é uma alíquota muito menor, né, na vasta maioria dos estados, do que era a alíquota desses bens e serviços. Então, quando a gente olha ali pra gasolina, né, a gente tá falando de ICMS que tinham estados que estavam ali em 30%, 35%. Então, caiu, uma vez que foi considerado bem essencial, caiu, né, de 30 e poucos por cento pra 17%, 18%. Então, foi uma queda muito grande. Quando o preço cai, eu sempre lembro aqui que quando a inflação cai, não quer dizer que o preço tá caindo. Quando a gente fala de deflação, realmente o preço está caindo. E foi o que aconteceu. Porém, gente, aí começa o porém mais, entretanto, contudo, né? A gente sabe que isso foi uma redução, né, de impostos, então não é uma questão... O que faz a inflação subir normalmente? Ou é um choque de oferta, né? Então, assim, tá faltando gasolina no mundo porque tá tendo uma guerra, né? Ali, Rússia e Ucrânia, e aí tem sanções sendo aplicadas contra a Rússia, o preço tá subindo, etc, etc. Ou a gente tem uma redução da demanda, né? A redução da demanda, então, os juros estão subindo, o crédito tá ficando mais caro, né? As famílias estão ficando com menos dinheiro, elas estão consumindo menos de tudo, inclusive do combustível, blá, 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 beleza, né? A economia tá desacelerando, tá demandando menos combustível, caiu o preço. Nesse caso, não foi. Nesse caso, para essa deflação específica que a gente tá olhando aí do mês de julho, foi muito levada, então, por essa redução de impostos. Quando a gente olha, tá? Foi anunciada ontem, né? Nesse momento que eu vos falo, quando vocês ouvem, a gente pode falar nessa semana, mais uma redução da gasolina. Essa foi aí por conta de um movimento global de queda nos preços do petróleo. Então, não tem nada a ver com o imposto, né? Essa redução além, né, que a gente viu aí nessa semana. Então, de fato, tava com uma defasagem, né? Então, a primeira Petrobras, em algum momento do ano, tava com uma defasagem ao contrário, então tava mais barato aqui do que fora. E aí, já fazia um tempo que os preços do petróleo estavam caindo, então a Petrobras também, né, reajustou ali. Porém, quando a gente olha para o IPCA de julho, foi isso que a gente viu. Ou seja, quando a gente olha para, assim, essa queda na inflação de julho, não quer dizer que ela foi disseminada, né, e estrutural, os preços estão caindo, né? Estamos vivendo um momento de deflação. Não, a nossa economia não está deflacionária. Pelo contrário, quando a gente tira os itens voláteis, que são esses que sofrem mais variação aí de oferta, então quando a gente tira combustível, a gente tira alimentos e tal, que são os que saem dessas medições, a gente vê mesmo quando a gente tira só os combustíveis, só os que tiveram redução
redução de tributos, a gente vê que teve uma inflação no mês, né? A inflação foi positiva, então os preços subiram no mês. Bom, mas aí você pode me perguntar, mas e daí? Né, que foi redução de imposto. E daí que tem uma questão importante, óbvio que isso dá um fôlego no curto prazo, é importante, isso também ajuda a inércia inflacionária pro ano que vem, né, porque o preço de tudo subiu, acaba carregando, né, esse preço mais alto pro ano que vem, isso tem um impacto importante para a inflação do ano que vem, porém, o preço em tese teria que voltar ao normal, né, principalmente aí dos impostos que foram reduzidos temporariamente, que são os impostos federais, PIS, COFINS, que foram zerados. Porém, já está se falando aí, né, na classe política de que vão manter isso zerado, isso não vai voltar, mas é lógico que tanto essa redução quanto a redução do ICMS, ela vai ter que voltar de algum jeito, porque o Estado tá arrecadando menos, tanto o Estado, né, do ponto de vista do governo federal, quanto o Estado, no Estado ali, do ponto de vista regional, né, os governos estaduais. Eles estavam arrecadando, estavam usando esse dinheiro para bens e serviços públicos, e agora estão arrecadando menos. E o dinheiro não dá em árvore, né, então a gente sabe que isso vai virar ou mais dívida, ou novos impostos, então para compensar podem acabar subindo outros impostos ou novos impostos, ou inflação, mais inflação. Por quê? O governo não quer subir imposto, não quer aumentar a dívida, tá muito caro porque os credores estão cobrando muito, o mercado tá cobrando muito, obviamente, aí quando a gente olha pra curva de juros, etc, já tá cobrando muito porque a gente gasta muito, então vai fazer o quê? Imprimir dinheiro, né? Existe essa possibilidade. Se imprimir dinheiro, o que acontece? Gera inflação. Então assim, é boa e velha, não existe almoço grátis, né? Então isso volta de alguma maneira. E nesse momento está voltando muito como expectativas de inflação mais altas lá para o futuro. Se fosse só isso isolado, só essa redução de imposto, mas não é redução de imposto, é Auxílio Brasil maior, sem cortar nenhum outro gasto, então sem entrar no método Auxílio Brasil, mas dizendo que sem cortar nenhum outro gasto, Auxílio Caminhoneiro sem cortar nenhum outro gasto, né? E é aquilo que eu já falei a semana passada. Mas daí a gente não está arrecadando mais? Estamos, mas é uma questão conjuntural, não estrutural. Mas enfim, voltando para a deflação, né? Finalmente, mas não menos importante, né? Então, como nem tudo é desgraça nesse mundo, tem sim uma parte, né, desse resultado de julho que é positiva. A gente começa já a ver uma certa perda de fôlego em alguns preços, principalmente quando a gente olha aí para preços industriais. Então, lembra aquela bagunça toda de cadeia de produção, né, de navio parado no porto? Isso está normalizando gradualmente, como a gente falou, né, várias vezes aqui, a Rê. Isso não ia voltar assim, nossa, voltou ao normal, 1, 2, né? Isso vai demorar muito. Os especialistas falam que, né, as pessoas que olham mais de perto isso de logística, cadeias globais, que só vai voltar mesmo, né, os fretes ao normal, ao tempo de trânsito, etc, assim, no meio pro final do ano que vem. Porém, as coisas já vão normalizando e para a inflação, o que importa mesmo é a variação do preço. Se ele parou de subir, você não tem mais inflação naquele momento, a inflação fica estável. Então, do ponto de vista de inflação, a gente já tem uma normalização nas cadeias e, ao mesmo tempo, a perspectiva de que a economia global deve crescer menos, né, então muito do que a gente já falou aqui também, que a economia global deve crescer menos, inflação alta, juros subindo, a economia americana perdendo ímpeto, a economia europeia toda embolada em problema de energia, Rússia, guerra. Então, quando a gente olha para toda essa perspectiva, a China também crescendo menos, os dados mostrando que a China está crescendo menos, essa perspectiva toda fez com que as commodities começassem a cair. E esse, né, no último mês e meio, as commodities já retomaram o patamar, já recuperaram tudo aquilo, né, voltaram àquilo que elas tinham subido desde o começo desse ano. Não tão baixinhas, mas assim, caíram. Como eu falo, inflação, o que importa é a variação. Isso ainda não está sendo sentido na ponta, no consumidor, para os alimentos, mas isso deve ser sentido em breve. Ou seja, tudo indica que o pior da inflação, tá? O pico, o pior já passou. A gente teve a inflação acumulada em 12 meses caindo para 10,07, né? Tava em 11,9 por causa dessa deflação forte, mas a gente não deve ver a inflação subindo muito mais daqui em diante. Então daqui é downhill. Então, pelo menos tem um silver lining nisso tudo. Mas não, gente, não é hora de estourar o champanhe e falar que acabou a inflação no Brasil. O que puxou esse dado de deflação observado agora pode ser talvez observado novamente para o dado de agosto, por um motivo que já vai ser citado aqui, é um misto entre redução de impostos e um misto entre dólar e petróleo. Pelo lado dos impostos, a queda acontece de uma vez, com impacto direto, mas o que provavelmente segue adiante é o que vem pelo lado do petróleo, que segue em queda. Chegou a $140 e hoje já está abaixo de $90. Índice de inflação é o acompanhar dos preços de uma cesta de produtos e serviços. E quando algum preço muito representativo, ou seja, que impacta muitos pontos de uma vez só, varia muito fortemente, o efeito sobre o índice como um todo é notável. Temos sim uma inflação que começa a desinchar e isso é positivo.
Em todo caso, lembre-se de olhar o filme e não apenas a foto. Um dado de deflação, ou talvez 2, caso em agosto tenhamos a mesma situação, não significa que o problema acabou. Até porque, como a Raquel bem explicou, a gente já está exportando a inflação para 2023. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Além disso, se você quiser que o Terraço seja parceiro do seu negócio, também está lá o link contando tudo que produzimos e como você pode nos contratar. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, Joe Biden, ele interrompeu as férias dele de verão, né, para vir especialmente para assinar o que os democratas espertamente resolveram chamar de Lei de Redução da Inflação. Na verdade, nada mais é do que um pacote bilionário, são mais de 430 bilhões, que vão ser utilizados principalmente para subsidiar investimentos em energia limpa, seja lá o que isso quer dizer, né, não está muito bem especificado, e também em saúde. Então, a partir de agora, o governo dos Estados Unidos vai poder negociar com as farmacêuticas a compra de medicamentos e, além disso, também vai prorrogar, né, alguns subsídios que foram criados durante a pandemia, subsídios para os planos de saúde, por mais 3 anos. Então, não tem muito a ver com inflação, apesar de indiretamente mexer no bolso das pessoas, né, esse subsídio para a energia verde e também para remédio, para compra de remédios, mas como a principal preocupação aqui do público americano, né, da população é a inflação, eles resolveram chamar de Lei da Redução da Inflação. Esses gastos, né, eles serão pagos, né, esses novos gastos, com uma expectativa de aumento da arrecadação. Então, junto com a lei também foram aprovados novos impostos. O primeiro foi um imposto mínimo de 15% sobre grandes corporações. Então, as grandes corporações, né, antes dessa nova lei, elas faziam conglomerados que podiam passar, por exemplo, prejuízos de uma empresa para outra e com isso acabar reduzindo o total de imposto que esses conglomerados poderiam pagar, e tinham grandes conglomerados que não pagavam nada de imposto. Então agora eles estipularam um mínimo de 15% de imposto para grandes corporações e ainda criaram um imposto novo de 1% sobre as empresas que quiserem fazer recompra de ações. Esse aumento da arrecadação está estimado em cerca de 700 bilhões nos próximos 10 anos e para fazer frente a esses novos gastos que o governo pretende fazer. Esse pacote ele foi muito comemorado pelos democratas, eles conseguiram passar a lei utilizando a maioria que eles têm na Câmara e também no Senado, né? Os democratas votaram em bloco, inclusive eles conseguiram convencer principalmente 2 congressistas democratas que vêm de estados mais conservadores que estavam relutantes em assinar essa lei. Inclusive porque a gente vai ter eleições, né, midterm, agora em novembro. Então, alguns deputados estavam com medo de, aprovando essa lei, acabarem não sendo reeleitos, mas os democratas conseguiram se unir e conseguiram aprovar essa lei sem a ajuda de nenhum senador ou deputado republicano. Mesmo assim, o pacote ficou bem abaixo do que era inicialmente estimado, né, da expectativa inicial dos democratas, que queriam gastar assim, mais de 1 trilhão, bem mais de 1 trilhão, incluindo não só, né, a questão de energia limpa, como também o subsídio para compra de medicamentos, mas outras coisas, e principalmente a licença médica remunerada, né? Hoje nos Estados Unidos, se você está doente, você pede uma licença médica, não é garantido que você vai continuar recebendo salário durante esse período de afastamento. Os democratas queriam colocar isso na lei, e também a questão do kindergarten, né? Então, na verdade, o pré-kindergarten, que seria o primário, digamos assim. Então, hoje nos Estados Unidos, né, o governo é obrigado a oferecer educação do kindergarten até o final do ensino médio, então de 5 a 17, 18 anos, e os democratas queriam incluir na lei o pre-K, né, que é esse ano anterior ao kindergarten, então oferecer educação universal a partir dos 4 anos. Isso não conseguiu passar, inclusive aqui nos Estados Unidos, né, é muito raro ter creches públicas, pelo contrário, né, a pré-escola é bastante cara, poucas pessoas conseguem pagar e não existe essa oferta, praticamente não existe essa oferta por parte do governo, só algumas instituições de caridade, às vezes ligadas à igreja, que oferecem esse tipo de serviço, né, de graça, digamos assim, ou a baixo custo. Em geral, ele é bastante caro. Os democratas queriam colocar mais um ano no ensino infantil, na pré-escola, mas acabaram não conseguindo passar nenhum
nem isso, nem o auxílio doença, digamos assim, né, a licença médica remunerada. Mesmo assim, isso foi bastante comemorado, porque já com mais de 430 bilhões de investimentos ou gastos, como queiram, deve ajudar aí os democratas a melhorarem a questão da popularidade deles, né? O Biden, ele tá querendo capitalizar essa lei com um grande discurso que vai ser feito agora no Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos não é no 1º de maio, ela acontece na primeira segunda-feira de setembro, então vai ser no dia 5 de setembro, em que ele pretende fazer um discurso importante para tentar capitalizar essa nova lei de redução da inflação. Isso no momento, né, como a gente já vem falado, né, que a popularidade do Joe Biden e dos democratas como um todo vem caído. Especificamente do Joe Biden, ele está impopular mesmo entre os democratas. A CNN divulgou a última pesquisa da CNN, diz que 75% dos eleitores do Partido Democrata querem que o partido indique um outro candidato que não o Joe Biden para as próximas eleições. E como a gente já falou aqui algumas vezes, né, a gente tem eleições de midterm agora em novembro. Nessas eleições ela é renovado todo o Congresso dos Estados Unidos, toda a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e 1/3 do Senado. Os democratas hoje, eles têm a maioria tanto do Senado quanto da Câmara, mas é uma maioria apertada, e com essa queda de popularidade que vem, né, desde a época do Covid, né, das ações durante a pandemia, e principalmente depois com o aumento da inflação, né, que foi puxada pelo preço dos combustíveis e também dos alimentos, dos aluguéis, tudo aqui subiu, como no mundo inteiro, né, então isso acaba afetando a popularidade dos políticos, e aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então a estimativa é de que os democratas percam essa maioria no Congresso. Eles ainda não perderam as esperanças, acreditam que conseguem manter essa maioria, mas por enquanto ainda parece bastante difícil em termos de pesquisa. Mas como a gente sabe, né, política sempre pode mudar de acordo com o vento, de acordo com o humor, e ainda está um pouco distante, né, as eleições são só em novembro, então os democratas estão tentando aí recuperar essa popularidade e essa lei de redução da inflação, que na verdade não ataca, como eu falei, a inflação diretamente, é uma das armas, digamos assim, para eles tentarem reverter esse quadro de impopularidade e tentar manter a maioria. Inflação é algo muito democrático. Todo mundo, independente da renda, sente quando ela acontece. Pode se importar mais ou menos com ela em função da renda, mas não consegue não reparar. No Brasil, depois de tanta pancada, aprendemos razoavelmente a lidar, mesmo que brinquemos com ela tantas vezes. Em países que não passavam por apuros com isso há décadas, como é o caso do Tio Sam, a ferida não está tão aberta. Então as ideias mais esquisitas possíveis, que fazem a gente até pensar que jogar fogo em uma fogueira seja uma ideia boa para apagar esse fogo, são tomadas, inclusive com comemoração. Tudo fica ainda mais nebuloso quando o jogo eleitoral se aproxima. No Tio Sam se aproximam agora as chamadas midterms, que são as eleições ali, né, que selecionam membros do Legislativo, da Câmara e 1/3 do Senado, como a Renata bem apresentou. E como a inflação por lá está queimando os bolsos dos americanos, as benesses que teoricamente aliviam isso ficam cada dia mais presentes. O problema é o que acontece quando a conta chega. E diferentemente de outras ocasiões, essa conta demorará muito menos para chegar. Se não em inflação, em mais dívida. Logo, uma dívida cavalar atualmente superior a 30 trilhões de dólares. Você gosta do jeito que o Terraço explica as coisas? E se tudo isso fosse de um jeito mais acadêmico, como uma pós-graduação, para te ajudar no mercado de trabalho e em decisões na sua vida pessoal? Se você gostou da ideia, tem uma ótima notícia. Estamos com as matrículas abertas para o nosso MBA em Economia e Investimentos. Saiba mais olhando o link na Linktree. Fernanda, dos anos 90 até agora há pouco, passamos por uma calmaria como nunca antes vista no capitalismo até agora. Mas essa calmaria parece estar acabando ou talvez já tenha até acabado. Conta pra gente o que seria essa tal Great Moderation. Crescimento constante com inflação baixa. Esse sonho foi uma exceção histórica que a gente viveu desde 97 até o início da pandemia e foi realmente algo único. Nessa época, chegou a se imaginar que os ciclos econômicos estavam domados.
Os ciclos econômicos, eu não sei se vocês lembram, mas é um movimento natural da economia, né? De períodos de crescimento, períodos de estagnação, períodos de desaceleração ou recessão. E aí, imagina uma montanha-russa muito radical, com sobe e desce, natural. E é como se a gente tivesse nesse período, como se tivesse sido um período com menos frio na barriga, digamos assim. E aí, começou-se a imaginar que era possível, com poucas calibragens, com ajuste fino, né, com políticas econômicas bem brandas, que fosse possível manter a inflação rasa e, ainda assim, um crescimento econômico constante. Então, depois de um momento de estagflação, que é justamente o contrário, né? Inflação alta e recessão severa, depois desse momento dos anos 70, a grande moderação, ou vocês podem ouvir o termo em inglês também, Great Moderation, é justamente o mundo com crescimento estável, robusto e com baixa inflação ao mesmo tempo. Especialmente nas economias avançadas, as recessões que acontecem são bem superficiais. E esse período prolongado de inflação baixa geralmente é explicado pela mudança dos bancos centrais adotando políticas confiáveis de metas de inflação. Além disso, a gente também sabe que o que influenciou demais foram muitos choques positivos de oferta que aumentaram o potencial de crescimento das economias do mundo inteiro e reduziram os custos de produção, mantendo a inflação sob controle. E aí um ponto importante agora, como os países se relacionam entre si. Durante a era de hiperglobalização, que foi depois da Guerra Fria, tanto a China quanto a Rússia, outras economias de mercado emergente como o Brasil, se tornaram mais integradas à economia mundial. Então, o resto do mundo teve acesso a bens, serviços, energia, a commodities, a um preço muito baixo. É um custo muito baixo. Então agora, com os conflitos da Ucrânia e alguns governos buscando mais protecionismo, a gente tem, de certa forma, uma reversão dessa globalização. E isso naturalmente gera mais inflação. É o que a gente já vem comentando aqui sobre as commodities, sobre energia. Enfim, a guerra da Rússia na Ucrânia e a resposta do Ocidente interrompem o comércio de energia, de alimentos, de fertilizantes, de metais industriais, de outras commodities também. E aí, algo que a gente tem atualmente de positivo, que foi acelerado com a pandemia, foram as inovações tecnológicas, que elas vieram para reduzir os custos de produção de muitos bens e serviços. E é verdade que quando a gente tinha mais estabilidade geopolítica, era mais seguro de alocar a produção de uma forma mais inteligente para lugares em que o custo de produção era mais baixo, sem que tivesse essa preocupação com a segurança do investimento, justamente por ser um ambiente de estabilidade política. Então, ainda que hoje a gente passe por mais instabilidade na geografia, a gente tem ganhos de tecnologia que são ganhos estruturais, eles chegam para ficar. E quando foi essa virada de chave? Quando que a grande moderação começou a quebrar para uma crise financeira? Bom, o primeiro episódio foi ali em 2008 e depois a gente teve a recessão da pandemia. Nessas duas situações, a inflação inicialmente ficou baixa, né, permaneceu em níveis mais baixos devido aos choques de demanda e algumas políticas monetárias e fiscais e políticas de crédito, mas aí vem o que a gente vem comentando sobre escassez de chips, a questão das commodities, dos fertilizantes. Então, essa reação contra, né, no sentido reverso à globalização, vem ganhando força e criando também oportunidades para algumas políticas mais populistas que enfatizam o protecionismo e aí uma raiva do povo em geral sobre as desigualdades de renda, de riqueza, que isso também vem crescendo e por mais que seja bem intencionada essa política populista, protecionista talvez, essas políticas vêm contribuindo para uma espiral mais perigosa de inflação, tanto de preços quanto de salários. A gente sabe que incentivos e contribuições têm um custo, né? Precisa ser feito de forma responsável. E aí, considerações estratégicas e de segurança nacional também vêm restringindo novos fluxos de tecnologia. Foi o que a gente vem comentando também sobre o caso da tecnologia 5G, que tem um grande debate político envolvido. Além disso,
as mudanças climáticas, que a gente também comentou. Essas mudanças são estagflacionárias porque secas, ondas de calor, furacão, enfim, vários outros desastres que podem perturbar a atividade econômica, elas ameaçam as colheitas e aí, no final do dia, a gente tem aumento do preço dos alimentos. Outro ponto que a gente também vem comentando há mais de um ano, quando a China resolveu mudar de um dia para o outro a sua matriz energética, ou seja, mudar as suas fontes de geração de energia, esse apelo por descarbonizar para ontem, né, foi bem impactante na produção, na geração de energia, porque houve um subinvestimento nessa geração de energia por combustíveis fósseis, mas o investimento em energias renováveis não chegou a um ponto em que se pudesse compensar essa diferença. E aí agora, a gente tem a resposta dos bancos centrais, aumentando a taxa de juros. Então, os bancos centrais estão presos a uma armadilha de dívida, porque qualquer tentativa de normalizar a política monetária faz naturalmente aumentar o custo da dívida, que é justamente o que o Tesouro te paga ali quando você pega aquele super título com uma taxa boa no Tesouro Direto. Esse custo de um juro alto vai para o governo e esse custo só aumenta, o que, em última instância, pode levar a uma crise financeira em cascata pelo simples fato de o governo eventualmente não conseguir arcar com o custo da dívida. E aí, para os governos que podem tomar empréstimo na sua própria moeda, ou seja, lugares que não tem câmbio fixado, né, não tem moeda dolarizada ou algum tipo de lastro, esses governos podem recorrer cada vez mais ao que a gente chama de imposto inflacionário. E aí eles vão estar confiando o crescimento da economia no futuro para eliminar passivos nominais de longo prazo com base nessa expectativa. E aí, assim como na década de 70, quando a gente tinha uma estagflação, os choques de oferta negativos eram persistentes e repetidos, e isso se combinava com as políticas monetárias e fiscais e de crédito muito frouxas para, no final das contas, o resultado ser estagflação. O que talvez a gente pode observar são altos índices de dívida, e essa dívida alta pode criar uma condição favorável para a estagflação. Não estou dizendo aqui que pode ser o fim da Great Moderation, mas, de fato, a gente se aproxima de um momento de ruptura. O grande historiador Eric Hobsbawm elencava que a história acontece como se houvesse um pêndulo que de tempos em tempos aponta mais para certa característica e menos para outra ou outras. O que sugeriria, por um lado, que basicamente todas as situações seriam passageiras e, por outro, que alguns ciclos podem ser identificados. E esses ciclos se repetiriam, né? Do conservadorismo ao liberalismo, da maior intervenção do Estado a uma presença menor, enfim, são diversas as possibilidades. Olhando especificamente para esse cenário de calmaria que tem sido chacoalhada recentemente, fica a reflexão ampla. Será que isso tudo estaria chegando ao fim? Ou são esses apenas reflexos de um período absolutamente atípico, de um forte descasamento entre oferta e demanda que veio com a pandemia? Qualquer que seja o caso, lembre-se da clássica sabedoria de que vale a pena se preparar para o pior cenário, enquanto se torce para que o melhor dos casos vire a realidade. Vamos então nos despedindo do nosso trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa atualização aí do seu local misterioso, que não vou contar aqui aos ouvintes e às ouvintas, e te aguardamos na semana que vem. Bom, gente, por hoje é só. Eu falo com vocês na semana que vem com mais previsão do tempo e o bolão Onde Está Raquel. Muito obrigado também, Renata, por trazer essas atualizações a respeito aí da economia do Tio Sam, da economia e da política, né? Tudo sempre muito misturado. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês durante essa semana, né? O Boletim Internacional foi mais curto, mas acho que essa era a principal notícia. Tá bom? Era isso, e semana que vem eu volto com mais informações para vocês na área internacional. Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por ter trazido mais uma vez aí uma grande reflexão que talvez muitas das pessoas que nos ouvem não estavam pensando, mas agora certamente vão pensar, pelo menos por um tempinho aí, logo que esse episódio acabar. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Bom, mais um dia difícil para o economista. Situação difícil de resumir, né? O que vocês acham? Mas espera aí, não tinha uma novidade? Então vamos à novidade. Dica cultural, começando hoje com a Raquel.
Vai lá, Raquel. Ah, gente, eu já ia esquecendo, né? Esse quadro que eu mesma criei aqui, que eu sugeri para o nosso âncora aqui preferido, que é um quadro de dicas culturais. Então, cada semana aqui, um terraceiro, né, vai falar uma dica cultural. A minha dica cultural dessa semana, gente, é um livro muito inusitado que eu tô lendo, porque eu confesso que eu ainda tô lendo a biografia do Obama, faz tipo 6 mil anos que eu tô lendo, porque ela é enorme, tem 700 páginas, é muito legal, mas é enorme, a letra é minúscula. Então é isso, seguimos. Só que eu esqueci na praia esse livro, né? Bom, fica o spoiler aí que eu não tô na praia. Mas eu esqueci na praia e eu não quero comprar outro, porque paguei mó caro e tal. Eu gosto de ler o livro que eu tava lendo, né? Uma superstição. Então ele tá lá, na página, por volta da página 500 e pouco ali, né? Que precisa ser terminado. Mas eu queria, né? Não queria ficar sem nada. E fiz uma viagem recente para o sul do Brasil, ali pra região da Serra Gaúcha, local que eu fui muito apaixonada na minha infância, porque eu era louca por aquela série A Casa das Sete Mulheres, e consequentemente louca pela história, né, da Guerra Farroupilha e tudo mais. E eu gostava muito da Anita Garibaldi, né, personagem ali da Giovanna Antonelli. Eu achava ela o máximo. E aí ali, enquanto viajava, né, pela Serra Gaúcha, e aí subindo pra Santa Catarina, passei por Laguna, e muita coisa da Anita Garibaldi, aquilo vinha muito na minha cabeça e eu queria saber mais sobre a vida dela. E aí eu fui procurar uma biografia, encontrei, né, uma que, enfim, todos indicavam ser muito boa. E é isso, gente, tô lendo, tô amando. É uma leitura bem simples, bem gostosa, mas ela é demais. Eu fico chocada com tudo que ela era em 1820. O livro chama Anita Garibaldi, Heroína de Dois Mundos. É da editora Fundamento. E é escrito aqui pela Loredana Frescura e Marco Tomates. É isso. Pois é, gente, muito legal o livro. Fica a minha dica aqui, bem exótica pra vocês. Fica aí então a dica, galera. Além das informações que trazemos para você, agora teremos também alguma dica cultural. Quem será que trará da semana que vem? E qual será essa dica? Fique de ouvidos bem abertos. Gostou desse episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.